Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Salomão e a aula de hoje é a aula número 5 de Química Inorgânica. Nessa aula vamos falar sobre a classificação da matéria. Para a aula de hoje, vamos falar dos seguintes assuntos: substância simples e composta, mistura homogênea e heterogênea. Para começar a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre as substâncias puras. As substâncias puras, elas possuem fórmulas fixas. O que isso quer dizer? Que as substâncias puras, elas apresentam uma fórmula representativa. Por exemplo, H2O é uma substância pura e ela é representada por uma fórmula. Um outro exemplo, CO2 é uma substância pura e ela é representada por uma fórmula. Além das fórmulas fixas, as substâncias puras elas apresentam propriedades físico-químicas bem definidas, como por exemplo, a água, que é uma substância pura, ela vai apresentar uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição bem definida. A temperatura de fusão da água, em condições normais, de pressão, é de 0 graus Celsius. Já a temperatura de ebulição, A1 atm, é de 100 graus Celsius. Então, as substâncias puras elas apresentam propriedades físico-químicas definidas. Então, a água ela possui temperatura de fusão e de ebulição bem definida. A água possui uma densidade bem definida. A água possui uma quantidade molar bem definida. A água apresenta pontes de hidrogênios, isso está bem definido. Então, as substâncias puras elas apresentam essas propriedades físico-químicas bem definidas. Além disso, as substâncias puras elas podem ser monoatômicas, como por exemplo o oxigênio. Elas podem ser diatômicas, como por exemplo o gás oxigênio, ou elas podem ser triatômicas, como por exemplo o gás ozônio. O que diferencia o primeiro oxigênio do segundo oxigênio, do terceiro oxigênio, é o número de átomos. Observe que o primeiro oxigênio é monoatômico, pois eu tenho um átomo. Observe que o gás oxigênio é diatômico, pois ele tem 2 átomos. Observe que o ozônio é triatômico, pois ele possui 3 átomos. As substâncias elas podem ser classificadas em simples ou compostas. Qual a diferença da substância pura simples ou composta? A quantidade de elemento. As substâncias simples apresentam um elemento. Já as substâncias compostas apresentam mais de um elemento. Por exemplo, aqui eu tenho o elemento hidrogênio, Eu tenho o elemento oxigênio, eu tenho o elemento cloro, eu tenho um elemento. Então, essas substâncias são classificadas como substâncias puras simples. Eu tenho aqui um elemento, que é o oxigênio, substância pura simples. Já para esses exemplos aqui, observe que eu tenho 2 elementos, o carbono e o oxigênio. Logo, é classificado como substância pura composta. Observe que aqui eu tenho 2 elementos, o enxofre e o oxigênio. Logo, se eu tenho 2 elementos ou mais elementos, classificado como substância pura composta. Observe que aqui eu tenho H e Cl. Observe que eu tenho o hidrogênio e o cloro. Observe que eu tenho 2 elementos, substância pura composta. Aqui eu tenho o enxofre e o oxigênio. Eu tenho 2 elementos, substância pura composta. Uma observação que eu vou colocar aqui embaixo é que não confunda elementos e número de elementos com o número de átomos. Por exemplo, H2. Eu tenho um elemento, que é o hidrogênio, só que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos. Porque o aluno ele pode confundir, vê o número 2 e acha que tem 2 elementos. Não, eu tenho um elemento e eu tenho 2 átomos. Dessa forma, vamos ver agora vários exemplos da classificação das substâncias. Eu tenho aqui várias cartas com vários elementos e eu vou juntar esses elementos e vamos descobrir se ele é simples ou composto. Começando aqui, eu tenho o elemento
hidrogênio, eu tenho um elemento hidrogênio, logo eu posso classificar como substância pura simples. Próximo exemplo, eu tenho o elemento oxigênio, eu tenho um elemento do oxigênio, logo eu posso classificar como substância pura simples. Próximo exemplo, eu tenho o elemento cloro, eu tenho um elemento de cloro, logo eu posso classificar como substância pura simples. Eu tenho aqui o elemento ferro. Observe que eu tenho um elemento do ferro. Se eu tenho um elemento do ferro, eu posso classificar como substância pura simples. Já no próximo exemplo, eu tenho dois elementos. Quem são? Hidrogênio e oxigênio. Então, eu tenho dois elementos. Se eu tenho dois elementos, eu posso classificar como substância pura composta. Próximo exemplo, eu tenho os elementos Na e Cl. Quem são esses elementos? O sódio e o cloro. Então, eu tenho dois elementos. Se eu tenho dois elementos, eu posso classificar essa substância como pura simples composta. Próximo exemplo, eu tenho os elementos C, H e O. Quem são esses elementos? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu tenho três elementos. Se eu tenho três elementos, eu posso classificar esse cara como substância pura composta. Próximo exemplo, aqui eu tenho um elemento, dois elementos, três, quatro elementos. Quem são? Sódio, oxigênio, hidrogênio e cloro. Então, eu tenho quatro elementos. Se eu tenho quatro elementos, eu posso classificar essa substância como pura composta. Então, é hora de fazer um resumo da aula. A aula de hoje abordamos sobre substância. Essa substância pura, ela pode ser simples ou ela pode ser composta. A substância simples ou composta, ela é classificada de acordo com a quantidade do número de elementos. Então, vou botar aqui número de elementos. Se eu tenho, vou chamar de X, um elemento, eu tenho simples. Se eu tenho dois ou mais elementos, eu tenho substância pura composta. Depois que aprendemos como classificar e caracterizar as substâncias, vamos caracterizar e classificar as misturas. As misturas, elas apresentam características diferentes das substâncias. As misturas, elas não possuem fórmula fixa. Eu não posso dizer que essa mistura de água, óleo e areia tem uma fórmula. Eu não posso representar essa mistura por uma fórmula. Muito menos afirmar que a mistura entre a água, o óleo e a areia possui uma propriedade definida. Eu não posso dizer que essa mistura sempre irá apresentar um ponto de fusão de 0 graus Celsius. Contudo, as misturas elas são formadas por várias substâncias. Eu tenho misturas formadas por 2 substâncias, 3 substâncias, 4, 5, 10, 90. Então, eu tenho misturas que são formadas por várias substâncias. E elas podem ser classificadas como homogênea ou heterogênea. Bom, então vamos à classificação. A classificação da mistura ela está de acordo com o seu número de fases. Fase é a parte macroscópica da mistura. O que é parte macroscópica? É o que conseguimos observar, a olho nu. Se essa mistura tem uma fase, ela é classificada como homogênea. Se a mistura apresenta 2, 3, 4 ou mais fases, ela é classificada como heterogênea. Vamos então a esse exemplo didático visual. Imagine que eu tenho aqui 4 substâncias de cores diferentes. Eu tenho a substância amarela, rosa claro, vermelho e roxo. Imagine agora que eu vou realizar uma mistura entre essas substâncias. Então, eu vou primeiro classificar as fases e depois os componentes. As fases são as partes visíveis da mistura.
Observamos que temos duas fases nessa mistura, porque são formados por duas partes. A parte visível vermelha, a parte visível roxa. Logo, se eu tenho duas partes visíveis, eu tenho duas fases. Já os componentes são as substâncias presentes na mistura. Nesse caso aqui, eu tenho dois componentes. Quais são os componentes? A substância de cor vermelha e a substância de cor roxa. Então, eu tenho duas substâncias. Se eu tenho duas substâncias, eu tenho dois componentes. Logo, a mistura é a formação de fases com componentes. Então, quantas fases eu tenho aí? Duas fases. Quantos componentes eu tenho aí? Dois componentes. A classificação da mistura é de acordo com o número de fases. Se eu tenho uma fase homogênea, se eu tenho 2, 3, 4 ou mais fases heterogêneas. Então, observe que aqui eu tenho duas fases. Se eu tenho duas fases, essa mistura ela é heterogênea. Ah, professor, então a classificação não é pelo componente. Não. E observação, nem sempre o número de fases vai ser igual ao número de componentes. O número de fases pode ser igual ao número de componentes ou pode ser diferente do número de componentes. Vamos agora a essa mistura entre óleo, água e areia. Quantas fases e quantos componentes? Porque toda mistura é formada por fase e componente. Então, primeiro vocês identificam a fase, depois vocês identificam os componentes, depois você classifica a mistura. Então, são os passos. Anotem aí. Primeiro, vocês determinam a fase. Depois, vocês determinam o número de componentes. Depois, vocês classificam a mistura. Então, essas são as três partes. Então, vamos lá. Fase é tudo aquilo que observamos a nível macroscópico. Então, eu observo o quê? Uma parte amarela, uma fase, que é representada pelo óleo. Uma parte branca, incolor, que é representado pela água. E a parte escura aqui, que é representada pela areia. Então, eu estou vendo três coisas. Se eu estou vendo três partes, eu tenho três fases. Vamos agora componentes. Quantos componentes eu tenho aí? Componente é a substância. Eu tenho a substância óleo, um componente. Eu tenho a substância água, outro componente. E eu tenho as substâncias areia, formada por vários componentes. A areia é a mistura de vários componentes ou de várias substâncias. A areia é formada pelo feldespato, é uma substância, ou seja, um componente, pela mica, pelo zircão, pelo magnetita. Então, a areia é formada por 7 componentes ou mais. Então, vamos considerar que a areia é formada por 7 componentes. Logo, minha gente, se eu tenho 7 componentes da areia, um da água e um do óleo, eu tenho 7 mais um, eu tenho 9 componentes. Desta forma, eu tenho 3 fases e 9 componentes. Essa mistura ela é classificada como mistura. Eu tenho 3 componentes. A mistura é classificada como heterogênea. Logo, é hora de resumir o que nós abordamos. A mistura ela é classificada como homogênea ou ela é classificada como heterogênea. A classificação da mistura homogênea e heterogênea vai depender do número de fases. Vou chamar de Y, não de X. Então, se eu tenho uma fase homogênea, se eu tenho duas ou mais fases, heterogênea. Agora é hora de resumir tudo que nós observamos hoje. Na aula de hoje, que foi a aula número 5, aprendemos que eu posso ter substância,
pura, ou eu posso ter mistura. Então, a matéria ela pode ser classificada dessa forma, classificação da matéria. Eu posso classificar a matéria em substância ou mistura. As substâncias puras elas podem ser simples ou compostas. Já as misturas elas podem ser homogêneas ou elas podem ser heterogêneas. As substâncias elas são classificadas de acordo com a quantidade, ou seja, o número de elementos. Se eu tenho um elemento simples, se eu tenho mais de um elemento composto. Já as misturas elas são classificadas de acordo com o seu número de fases. Se eu tenho uma fase homogênea, se eu tenho mais de uma fase heterogênea. Isso é importante, gente, principalmente no que diz respeito à mistura homogênea e heterogênea, pois esse assunto vai servir como base para o próximo assunto, que é separação de misturas. Então, a aula 5, não percam a aula 5, vai falar sobre como separar essas misturas. Então, separação de mistura. Dá uma pausazinha, copia esse mapa mental, não é? Escuta e copia, e é isso. Muito obrigado a todos e até a aula 6.